Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, obrigado, irmã, que abram em 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, glória a Deus, 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Pedir para o irmão Richard fazer a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 2, do 1 ao 11. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Passo a ler. Quando a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e os que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que há em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Amém? Amém, glória a Deus. Pode tomar assento, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluias. A irmã Raquel já apresentou a palavra desta noite. A palavra desta noite, irmãos, que é o culto dos jovens, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o culto dos jovens, né? E a palavra desta noite, Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, por volta de 64 depois de Cristo, ele escreveu para um jovem. Então veja que a palavra de hoje é para todos, porque Timóteo era um jovem, mas ele também já era um pastor. Então se aplica tanto aos jovens quanto os que já estão na presença de Deus, né, há mais tempo. E Paulo escreveu, né, a primeira carta em 63 e a segunda carta ao Timóteo em 64 depois de Cristo. E a palavra, irmãos, vai nos falar, né, sobre fazermos a obra do Senhor, sermos, né, um soldado de Cristo, né? No telão não traz, mas em cima do versículo 1 está escrito: o bom soldado de Cristo. E o bom soldado, irmãos, se a gente for analisar um exército, seja de país, qual país for, a gente vai perceber que o soldado sempre é o mais jovem, ao passo que o comandante, né, é a pessoa mais experiente, né? Mas o soldado, em regra, é sempre os mais jovens. Por quê? Porque os mais jovens têm energia, têm disposição, têm vitalidade para estar fazendo, né, combater aquele combate. Então, vocês jovens que estão na presença do Senhor, não deixe que nada te afaste, né, da presença de Deus. Fica firme na presença do Senhor, né? Assim também estende para todos nós, para que nós possamos, né, alcançar o nosso principal, que é a nossa salvação. Então que a gente continue sempre firme na obra do Senhor, louvando, adorando o Senhor, glorificando o nome do Pai, por tudo de bom que Deus tem feito e vai continuar fazendo em nossas vidas.
Aí o versículo 1, né, diz: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, veja que o primeiro passo para quem quer fazer a obra de Deus, quem quer ser um soldado de Cristo, é se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Primeiro a gente tem que fortalecer na graça. Não adianta, né, chegar dois irmãos na igreja, um é estudado e o outro tem pouca leitura. Aquele que é estudado achar que Deus vai usar mais ele que o outro que não vai, porque Deus escolhe quem ele vai usar na obra. Então, o primeiro lugar não é a gente buscar o conhecimento, né? Que ambos andam juntos, mas a graça vem em primeiro lugar. O Senhor Jesus, como Cristo fez com os seus 12 apóstolos, Ele qualificou pessoas que eram pescadores, pessoas simples. Então, não tem impossível para o nosso Deus. E principalmente para os jovens que estão na presença do Senhor, saiba que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Persevere na luta, né? Persevere na obra do Senhor, que Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas isso, irmãos, mesmo jovens, né? Ore e consagre ao Senhor os seus planos, os seus projetos, os seus estudos, tudo que for fazer, consagre ao Senhor. Pegue esse hábito desde criança, né? Glorificar o Senhor, consagrar ao Senhor o seu dia, orar, buscar a proteção de Deus, que Deus esteja com você quando estiver se levantando para ir para a escola, quando você for fazer uma prova, quando você retornar para o seu lar, né? Seja obediente aos seus pais. Os jovens que já estão no mercado de trabalho, ore ao Senhor antes da casa para que dê proteção, né? A gente sabe que não é fácil aí fora, a pessoa sai para trabalhar, igual aconteceu, né, ontem, né, o coletor de lixo saiu para trabalhar e não voltou para a casa dele, um jovem ainda, 30 anos, né? Então a gente tem que pedir proteção para Deus. Isso não é, né, só para quem é mais experiente, é para todos, que a gente possa consagrar nossa vida ao Senhor, pedir proteção ao Senhor quando sair de casa, para que corra tudo bem, para que Deus possa nos proteger no nosso ir, no nosso estar e no nosso retornar para a nossa casa. E aí o versículo 2, irmãos, aí sim entra o conhecimento, que fala: e o que você, né, Timóteo, ouviu na presença de muitas testemunhas, e isso mesmo transmita aos homens fiéis, idôneos para instruir uns aos outros. Então, irmãos, como a gente chega na presença de Deus, a gente tem, né, que consagrar a nossa vida e começar a buscar, a conhecer mais da palavra do Senhor, buscar mais entendimento da obra do Senhor, para que a gente não possa, né, ser enganado, ser presa fácil para essas pessoas que vendem, né, um evangelho da facilidade. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente tem que ser obediente. Então vamos buscar conhecimento da obra do Senhor, principalmente os jovens têm mais facilidade, né? A gente vê aqui que os jovens ficam à frente dos instrumentos, da parte da transmissão. Então isso é um dom que Deus deu, né, aos jovens, de ter mais dinâmico no conhecimento. Então use isso na obra do Senhor, que Deus vai retribuir tudo aquilo que você fizer na obra do Senhor. O 3 vai dizer: participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, né? Aqui Paulo estava falando para que Timóteo não virasse as costas para ele, porque muitos tinham virado as costas para ele. Então, né, nós temos que se compadecer com os outros, nos ajudarmos, né, em Cristo Jesus. E o 4 vai dizer: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, irmãos, principalmente os jovens, a gente sabe que hoje em dia tem uma perseguição, né, principalmente com os jovens cristãos, é com todo o povo cristão, mas com os jovens é muito maior. Se o jovem estiver numa faculdade e ele falar que ele é cristão, ele vai ser deixado de lado, vai ser ridicularizado. Na escola, também muitas escolas já têm, né, esse tipo de perseguição. Então não se acovarde, Deus não deu um espírito de covardia para vocês, e sim de ousadia. Então saiba que Deus, né, é conosco, que nós não precisamos ter medo de ninguém, não precisamos ficar preocupados em agradar eles. O que esse versículo quer dizer é isso aí: a gente não tem que se ocupar de agradar as coisas dessa vida, nós temos que se preocupar de agradar a Deus. É isso que nós temos que ser. O nosso objetivo está escrito aqui, ó, é agradar aquele que o recrutou. E, irmãos, a gente tem visto que muitos jovens saem da presença do Senhor logo quando começa a ter a vida adulta, porque aí fora o mundo, né,
ele não está de brincadeira, Satanás não está brincando. Se der lado, Satanás vem, derruba, tira da presença do Senhor. Mas, se a gente for ver, irmãos, aqui mesmo no ministério, os jovens que se afastaram da presença de Deus, e os jovens que permaneceram na presença do Senhor, é só você comparar a vida de ambos, e a gente vê quem está mais abençoado, porque é Deus que capacita, é Deus que abençoa, e aquele que é fiel com o Senhor retribui, porque o nosso Deus é bom. Então vamos continuar firmes na presença do Senhor, que isso se reverte no nosso próprio bem. A gente vê um casal jovem, né, que consagra a vida ao Senhor, aquela família Deus abençoa, né? Deus abre portas que a pessoa nem imagina, e Deus vai e abençoa, com casa, abençoa, né, com emprego, com um concurso que sonha em passar, Deus abençoa com uma faculdade. Então nosso Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, porque nosso Deus é bom, mas para isso, irmãos, nós temos que ser obedientes. E a gente vê pessoas que saem da presença do Senhor, né, e começa a dar tudo errado, no emprego, começa a dar errado, relacionamento pessoal. Então, irmãos, nós temos que ser, né, inteligente, saber que mesmo jovem, nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor. Como foi dito, um jovem saiu para trabalhar e não voltou para casa. Então a gente pensa que a gente vai morrer de idade, depois criar os filhos, brincar com os netos, mas isso, irmãos, não é a regra para todo mundo. Pode ser jovem, sair e Jesus voltar para ele, e aí como que vai estar? Vai estar preparado? Então nós temos que estar preparado. Não é porque é jovem que tem que levar as coisas de Deus em brincadeira. Muito pelo contrário, todos que temos o privilégio de estar na presença do Senhor, a gente tem que saber que esse privilégio custou a vida de Cristo. Cristo pegou todo o nosso pecado, passou por aquele martírio, né, da cruz do Calvário, padeceu a morte, né, e ressuscitou para que nós pudéssemos ter o privilégio de estarmos na obra do Senhor. Então vamos valorizar o que Cristo fez por nós. E os 5, irmãos, aqui Paulo compara, né, o servo do Senhor a um atleta. Ele fala: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo o quê? Segundo as regras. Então, irmãos, a gente vê que muitos competidores, coisas que a gente faz, eles não fazem, coisas que a gente come, eles deixam de comer, porque é necessário que eles atinjam um peso. Coisas que a gente não pratica, um esporte, eles vão à exaustão, porque é necessário que eles façam. Então eles têm que ser diferentes. Então o jovem que está na presença do Senhor tem que ser diferente. Você tem que ser luz para aqueles jovens que estão lá fora. Você tem que ser luz na sua escola, você tem que ser luz na sua família, você tem que ser luz no seu emprego. As pessoas têm que olhar ali e ver um jovem abençoado, um jovem feliz, mesmo que as circunstâncias não sejam das mais fáceis, mas saber que Deus está com você. É Deus que vai te capacitar. Quantos jovens aqui, né, que agora já estão adultos, tinha sonho, tinha projeto, e Deus honrou, Deus capacitou. Muitos falavam que você não ia conseguir, mas Deus te honrou, te capacitou, porque fiel ao nosso Deus. Então nós temos, irmãos, que ser diferente. Assim como um atleta não faz muitas coisas que as outras pessoas fazem, o cristão não pode se dar o prazer de fazer coisas que o mundo faz. Então a gente tem que vigiar para que a gente não venha, né, incorrer em erro e desagradar o nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, no 6, Paulo diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Os estudiosos dizem que quando Paulo estava falando, ele não estava falando de uma simples colheita, ele estava falando da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, como a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo pode ser a qualquer momento, né, tanto se Cristo voltar, quanto se nós descermos a sepultura, nós temos que estar preparados. A gente tem que saber que desde que a gente chegou na presença do Senhor, até o Senhor nos recolher, ou Jesus voltar, que nós fizemos o melhor na obra do Senhor, que nós colocamos a mão no arado, que nós trabalhamos com dedicação, e isso pouco importante se é jovem ou se é de mais idade. Nós temos que ter, né, essa dedicação na obra do Senhor, porque a palavra fiel diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, e isso, irmãos, é a nossa salvação, a nossa tão sonhada salvação. O 7 vai dizer: pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você a compreensão em todas as coisas. Aqui, irmãos, como Paulo, né, ele tinha um afeto, um carinho muito grande por Timóteo, ele pegava e ele instruía Timóteo para que Timóteo perseverasse, porque mais à frente aqui, né, em
em Timóteo, 2 Timóteo 4:07, é aquele famoso versículo que Paulo diz: combati o bom combate, né? Completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo sabia que aquela carta que ele estava escrevendo já era uma das últimas coisas que ele ia fazer em vida, e ele estava preparando, né, todas as igrejas que Deus capacitou para que ele fundasse, para que essas igrejas não desviassem. E aqui ele estava falando com carinho, né, para Timóteo, para que Timóteo perseverasse na fé. Então, irmãos, isso é o papel dos pais, né? Incentivar os filhos, né? Apoiar os filhos e principalmente instruir na palavra do Senhor. Só que tem uma coisa, irmãos, que o pai vai até um limite, a mãe vai até um limite. Aí vem a maioridade, vem, né? Começa a trabalhar, começa a se sentir dependente, e aí entra nesse versículo aqui, né? Porque Paulo falou para Timóteo, mas ele fala: porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então nós temos que consagrar ao Senhor, irmãos, porque é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus que vai dar direção para a nossa vida, para que a gente faça algo ou deixe de fazer, para que a gente seja bem sucedido na nossa vida, tanto, né, na vida particular, na vida profissional e principalmente na obra do Senhor. É o Senhor que vai nos dizer, irmãos, é o Senhor, é o Espírito Santo que toca o seu coração. Vá lá, presta aquele concurso. É você abrir a boca que você vai fazer aquele concurso, vem alguém falar: mas é muito difícil, tem que estudar não sei quantos anos, você não vai conseguir. Você vai abrir um comércio, fala: não, você nasceu para ser ajudante, como a irmã Tamires testemunhou aqui, você não vai conseguir abrir seu salão. Então é você abrir a boca e alguém vem, né, querer te desanimar, mas é o Senhor, irmãos, é o Senhor que vai dar compreensão que aquele sonho, aquele plano, aquele projeto é para você. Por mais que as circunstâncias pareçam difíceis, irmãos, Deus vai te capacitar e você vai glorificar o nome do Senhor. Então os jovens, né, que estão na presença do Senhor, saiba que às vezes parece, né, a vida do ímpio, do jovem ímpio, parece ser mais fácil, parece ser mais bonita, né, mas não é, irmãos, é tudo ilusão. A gente vê essas pessoas aí se embebedam, usam drogas, tudo na loucura, porque nada satisfaz, nada que eles fazem tem valor. Faz num dia, no outro dia, se não fizer de novo, fica um vazio, abate uma tristeza, uma depressão. E ao passo que o cristão não, irmãos, o cristão ele vai fazendo aos poucos, mas Deus vai abençoando, vai multiplicando e vai alcançando seus sonhos, seus projetos. Deus abençoa na família, no trabalho, na obra de Deus. Então a gente vê que aquele que persevera na obra do Senhor, Deus entra com providência, irmãos. Então vamos continuar perseverando na obra do Senhor. Aí o 8 vai dizer: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aqui, segundo o meu evangelho, né, Paulo não estava dizendo que o evangelho era dele, ele estava dizendo segundo o evangelho que ele estava pregando. E o 9 completa isso, porque vai dizer: é por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, por mais que a pessoa, né, queira impedir o cristão, prendeu Paulo ali achando que ia acabar com a obra do Senhor. Não, irmãos, eles podem algemar o homem, mas a palavra de Deus não. Vai passar, né, tudo nesse mundo, céu, terra, mas a palavra de Deus vai permanecer, porque o nosso Deus é fiel. Então acredite, né, naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Por mais que o mundo venha te caluniar, né? Aqui Paulo falou que estava usando algemas e se passando como malfeitor, mas ele completa: a palavra de Deus não está algemada. Então acredite, irmãos, naquilo que Deus colocou na sua vida, né? Aquele projeto que Deus tem para você na obra do Senhor, que você sente o Espírito Santo tocando o seu coração, seja, né, para tocar um instrumento, orar, louvar o Senhor, ministrar a palavra de Deus, levar a palavra às outras pessoas aí fora, que é, né, a gente ser um bom testemunho. E então, irmãos, aquilo que Deus está colocando no seu coração, acredite, vai se tornar realidade. É o Senhor que vai te capacitar, porque a palavra de Deus não está algemada, o Espírito Santo do Senhor não está algemado. Nosso Senhor Jesus Cristo também não, irmãos. Ele está aqui nessa noite, curando, libertando, reconstruindo sonhos. Então acredite, irmãos, o homem vai tentar te desanimar, mas o Espírito Santo de Deus vai te animar e você vai alcançar a sua vitória. Aí o 10 vai dizer: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Veja o cuidado que Paulo tinha, né, para com os outros irmãos, para as ovelhas do rebanho, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus,
com a glória eterna. Então, irmãos, aqueles irmãos, né, que já estão na presença do Senhor, que Deus já trabalhou, está trabalhando na obra, que tem um conhecimento, discernimento, independente de ser jovem ou não, seja um multiplicador. Quanto mais você convidar uma pessoa para vir para a igreja, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais você levar a palavra de Deus, seja sendo um bom testemunho, né, louvando, adorando o Senhor, Deus vai te honrar, irmãos. Deus vai entrar com providência. Seja um multiplicador. Essas cadeiras que estão vazias, é pessoas que vão vir para a casa do Senhor ainda. A obra de Deus daquela época só fez crescer e vai continuar crescendo até a vinda de Cristo, irmãos. Porque a palavra vai se cumprir item por item, porque fiel é a palavra do Senhor, irmãos. E o 11 vai dizer: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também o que? Viveremos com Ele. Irmãos, o versículo 11 é a maior promessa que o cristão pode ter na vida dele. Casa, carro, bênçãos, isso aí tudo é passageiro, né? Se a gente pegar o mais idoso aqui, ele vai se lembrar da época que era criança, que era jovem e agora já é idoso. Então tudo passa muito rápido. Então a gente tem que ter certeza disso aqui, irmãos, porque o resto tudo passa. Se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. A nossa salvação, irmãos, é a nossa certeza que a gente tem que ter. Todos os dias da nossa vida, a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Buscar melhorar um pouco mais a cada dia, buscar consagrar a nossa vida ao Senhor, buscar entendimento da palavra do Senhor, saber consagrar tudo ao Senhor, irmãos. Nunca colocar, né, como eu faço, saber que é Deus que fez por nós, é Deus que nos abençoou, é Deus que está nos capacitando, e que o nome de Deus continue sempre sendo glorificado. Eu vou ler o 15 também, irmãos, que o 15 diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse também é um versículo muito conhecido, né? Muitos pregam só com esse versículo, mas, irmãos, mesmo sendo jovem, né? E aqui Timóteo era jovem, nós temos que procurar apresentar a Deus aprovado, né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Não adianta nada, irmãos, a gente está na presença do Senhor e aí fora a gente fazer tudo errado. Quando não tem um irmão perto, não tem uma irmã perto, faz coisas que desagradam ao Senhor, você vai ser surpreendido e você vai ser envergonhado perante Deus. E ainda que não esteja ninguém vendo, Deus está vendo, irmãos. Então nós temos, né, que procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, um dos problemas hoje da nossa sociedade é que a gente, né, da sociedade cristã, é que nós estamos lendo pouco a palavra de Deus. Nós temos que ler mais a palavra de Deus. A gente arruma tempo para ficar em rede social, né, para assistir filme, para fazer atividade física, para passear, para tantas coisas, e às vezes passa 24 horas e a gente não tira um minuto para ler um versículo sequer da palavra do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus, né, como a irmã Raquel orou, falou que não venha falar aquilo que a gente quer ouvir, mas que fale aquilo que é necessário para a gente. É verdade, porque Deus quer o melhor para nós, mas para a gente ser abençoado, irmão, nós temos que ser obediente. Então vamos ler mais a palavra do Senhor. Isso é para o nosso próprio bem. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra do Senhor, lógico, você orando, buscando a graça do Senhor, menos enganado você vai ser, menos dúvida do que Deus tem preparado para a sua vida você vai ter, e mais o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em nossas vidas, irmãos. Então vamos, né, ler mais a palavra do Senhor. Se o irmão não tem tempo para ler, lê um capítulo. Se não dá para ler o capítulo, lê um versículo, medite naquele versículo que Deus vai falar com você. Eu lembro que quando eu vim, né, quando me formei, que eu fui trabalhar em Jundiaí, eu fiquei lá 1 ano e pouquinho, e hoje eu entendo que foi preparado por Deus, porque eu saía daqui, né, o carro não tinha aquele som de Bluetooth, eu colocava no celular, né, a Bíblia falada, e eu comecei a ouvir de Gênesis. Eu ouvi de Gênesis a Apocalipse a Bíblia, irmãos, indo, né, voltava, quando estava cansado eu não ouvia, porque senão você não compreende nada, mas sempre eu ia ouvindo e voltava ouvindo a palavra do Senhor. Deu certinho, irmãos, foi terminado de ler a palavra do Senhor, passou alguns meses e Deus me transferiu para cá. Então eu vejo que nosso Deus é perfeito, irmãos. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito do Senhor. E o 22, irmãos, para finalizar, né,
que hoje é culto dos jovens, é importante a gente focar isso na vida dos jovens. Diz assim, né, versículo 22, fuja das paixões da mocidade. Veja, irmãos, que depois de mocidade ele tem um ponto final, então ali começa uma outra frase. Então Deus está falando com você, irmãos, você que é jovem, né, e com toda a igreja também, fuja das paixões da mocidade. Isso aqui, irmãos, não é as coisas boas, né, que o ímpio faz, o cristão também pode fazer. Pode ir no cinema assistir um bom filme, ir no shopping, passear, praticar um esporte. Isso não desagrada ao Senhor. O que desagrada ao Senhor, irmãos, é que essa juventude está fazendo hoje em dia, se afastando de Deus, indo para bebedeira, para droga, para coisas erradas, prostituição, né, adultério. E isso, irmãos, desagrada ao Senhor. É disso que Deus está falando para a gente fugir, para a gente sair disso. E aqui, irmãos, a palavra não é para ímpio, a palavra é para cristão. É por isso que Paulo falou para Timóteo, que era um pastor. Então fuja disso daí, irmãos. A gente tem visto, né, casal jovem aí, de pessoas que estão na igreja se separando, mas o que aconteceu de errado? Se casou numa igreja evangélica, se teve, né, eu creio que na igreja que estava, o pastor conversou, orientou. O que aconteceu de errado que esse relacionamento acabou? Por que está acontecendo isso na vida dos cristãos? Não é para acontecer, irmãos. Não é para acontecer. Então a gente tem que deixar essas coisas de lado e valorizar, né, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Aquele que é casado, que valoriza a sua esposa, a esposa valorize o seu marido, valorize a sua família, valorize o seu ministério, valorize o seu emprego, mesmo que não seja aquele que você sonha, valorize, porque é aquilo que Deus te colocou naquele momento. E você valorizando aqueles, pode ter certeza que mediante seu esforço, Deus vai abrir portas muito maiores e melhores. Então, nós temos que ser diferente, irmãos. O cristão não pode, né, ficar nas paixões aí do mundo. Nós temos que ser exemplo, porque por mais que a gente esteja distante da igreja, Deus está lá, Cristo está lá olhando você. Então não adianta você fazer coisas escondidas, quando acha que ninguém está vendo, que Deus está vendo. E aqui, aí começa uma nova frase, que fala, siga a justiça. Então, irmão, seguir a justiça é ser correto. O cristão, o jovem cristão e o cristão tem que ser bom exemplo, né? A gente vai conversar com pessoas aí que se diz cristão, e depois vem alguém e fala, ó, esse aí fulano faz isso, essa fulana faz aquilo. Irmão, isso é mau testemunho. Ninguém aqui é perfeito, e ninguém vai ser perfeito na terra, mas tem coisas que o cristão já não pode fazer, um cristão que está na presença do Senhor, seja ele jovem ou mais experiente. Tem coisas que até quem é ímpio não faz e tem cristão fazendo. Então a gente tem que vigiar, a gente tem que seguir a justiça de Deus, tem que saber que aquilo que está errado. Se você orar, consagrar o Senhor, Cristo te capacita e te corrige. Agora o que não pode é ser duas faces, estar na igreja uma coisa e fora da igreja ser outra coisa, dando mau testemunho, irmãos. Isso não é, Deus não se agrada e ninguém foge da mão do Senhor. Aí fala a fé, irmãos, a palavra já fala, né, em Romanos, o autor e consumador da nossa fé é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que ter fé em Cristo. Quando vier, né, algo na sua vida, e principalmente na vida dos jovens, vem desafio quase que diariamente, saiba que pela fé você vai vencer. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo você vai passar naquela prova, você vai passar naquele concurso, você vai conseguir um emprego, que você vai conseguir suas coisas, seja um bem material, um carro, uma moto, né, que o jovem tem essa necessidade de conquista, uma casa, um esposo, uma esposa abençoada por Deus. Tenha fé, irmãos, Cristo está com você. Cristo não leva a gente para a batalha para que a gente seja derrotado. E hoje, irmãos, pelos olhos da fé, a gente tem que saber que nós estamos, né, enfrentando uma luta, e é uma luta, uma guerra espiritual. Essa guerra que antigamente, o soldado via o inimigo do outro lado, ele ia lá e lutava. Hoje a gente enfrenta uma guerra espiritual, que Satanás está aí e não está brincando em serviço. É como o vírus da gripe. Quantas vezes a gente não pega a gripe e depois você nem sabe onde você pegou? Mas se você estivesse andando e você enxergasse o vírus vindo de contra você desviava. Mas por que você não desviou? Porque você não está vendo. Então nós temos que vigiar, irmãos. Saber que, né, Cristo está conosco e vamos exercer a nossa fé. Que nós exercendo a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus nos direciona pelas coisas corretas. Aquilo que não é para você, por mais que você esteja achando que aquilo é bom para você, o Espírito de Deus vai acontecer alguma coisa e vai tocar o seu coração e você não vai fazer. Vai ser um negócio,
vai ser no emprego, alguma coisa que você vai falar, o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração, e se você obedecer, você vai se dar bem. Então vamos exercer a nossa fé, né, em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí fala aqui do amor, né, que nós temos que ter amor um pelos outros, saber, né, que o que Deus, né, o amor que Deus tem por nós temos que distribuir esse amor, ser um canal de bênçãos, né, principalmente na vida da nossa família. Acho que todos aqui têm aquele familiar que ainda não está na presença do Senhor, mas vamos usar esse amor, levar a palavra de Deus até eles, e a melhor maneira, né, de a gente levar a palavra é com amor e sendo um bom testemunho, para que eles possam ver a mudança que Deus fez na nossa vida. Aí isso é uma pregação, irmãos. Acho que é a melhor pregação que tem, é a pessoa ver, nossa, isso era assim, está assim agora. Por quê? Porque Deus está na sua vida, Deus está na nossa vida. Glória a Deus, aleluias. E fala com a paz, né, irmãos? Irmãos, valorize essa palavra que é a paz. A paz, né, que vem de Deus, não troca essa paz por nada. Muitos, né, coloca, principalmente quando é jovem, tem ali um carrinho quitado, uma moto quitada, né, vende para comprar um melhor, aí entra numa dívida e passa a noite preocupado em pagar aquela dívida, ou seja, ele perdeu aquela paz que ele tinha. Está no emprego ali abençoado, houve uma proposta, não consagra ao Senhor, não ora antes, vai para o emprego, aí chega lá, não é nada daquilo que queria. Então, irmãos, vamos consagrar a Deus tudo que a gente for fazer, para que a gente possa manter essa paz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. É uma paz, irmãos, que às vezes, né, como a irmã Elizabeth pregou, tem tempestade que a gente que causa na nossa vida, mas isso é porque a gente não consagrou o Senhor. Então vamos manter essa paz que Deus colocou no nosso coração, vamos valorizar, vamos ter prudência ao fazer algo na nossa vida, para que a gente não venha incorrer em erro e perca a paz, porque para fazer é algo rápido, depois para você consertar, para você ter a sua paz de volta, leva tempo, e às vezes você passa por grandes dissabores. Então vamos orar ao Senhor, vamos consagrar, vamos manter a nossa paz. Às vezes aquilo que parece que é vantajoso, não é, irmãos, o inimigo é sujo, ele arma uma cilada ali. Então consagra ao Senhor antes, que o Espírito Santo vai mostrar, aquilo ali não é para você, e o Senhor vai preparar coisa melhor, irmãos, pode ter certeza disso. Que fala aqui, né, a paz com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, irmãos, né, independente da sua situação, tenha um coração puro, consagra a sua vida ao Senhor. Por mais que você se sinta num momento limitado, aquilo que você tem vontade, né, de conseguir um emprego, um concurso, né, uma faculdade, abrir seu comércio e fazer a obra do Senhor, você se julga tímido, consagra ao Senhor, irmãos. Tenha fé, seja puro de coração para o Senhor, se apresente para o Senhor do jeito que você é, né? Davi, se a gente for ver, o pecado dele foi maior que o de Saul, mas por que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Então vamos nos apresentar para Deus com um coração puro, porque Deus conhece os nossos defeitos, né? Deus conhece, Deus sabe o jeito que a gente é. A gente pode até enganar uma pessoa ou outra, mas a Deus a gente não engana. Então vamos apresentar a Deus com os nossos defeitos, do jeito que a gente é, e pedir misericórdia do Senhor, pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, para que a gente possa melhorar aquilo. Por mais que aqui você ainda não se libertou daquele vício, daquela, né, coisa que você faz, você não acha que não está correta, consagra ao Senhor, irmãos. É o Espírito Santo que vai trabalhar na nossa vida, e a gente vai conseguir se libertar de todas as amarras, todas as ciladas do inimigo, e o nome do Senhor é que vai ser glorificado, irmãos. Então se apresente para o Senhor, coração puro, não queira enganar o Senhor, porque o Senhor tudo sabe e conhece, e Deus capacita, irmãos, você pode ter certeza. Deus capacita, Deus liberta, Deus nos dá vitória, e sempre o nome de Deus é que é glorificado, amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao nosso Deus Todo-Poderoso.